E assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em aramaico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no centro. Então, Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz, com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor, meu Deus, venha aceitar as nossas orações, as nossas súplicas, e pedimos a Ti que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Eu me coloco à Tua disposição, Pai, me importando que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Que eu seja uma ferramenta simples, Pai, muito simples, porém de bom uso nas Tuas mãos, aonde a honra e a glória somente pertence a Ti. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém e amém, Jesus. Pode sentar, meus queridos. Eu estava falando anteriormente, um cristianismo sem cruz não é cristianismo. A cruz é o nosso símbolo, a cruz é onde houve o triunfo do Senhor. A cruz é poder. E Jesus ele teve que passar pela cruz. Em vários momentos houve uma suposta tentação para que ele não passasse pela cruz. Essa tentação ela veio no deserto, Satanás. Satanás o tentou. Quando Satanás ofereceu tudo aquilo que foi dado a ele, o mundo, tudo, os reinos, e era uma forma dele adquirir ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porém, não passando pela cruz. Não somente Satanás, mas o povo. O povo queria levantar, o povo queria elegê-lo, o povo queria colocá-lo como rei. Nós vimos isso em uma das pregações, na multiplicação dos pães e dos peixes. Ele fala, não, ele vai ser o nosso rei. Vamos colocar ele como nosso governante. Porque, imagina só, você tem um rei que, de repente, né, a nação está sem comida, aí multiplica um pão, multiplica comida e assim por diante, cura enfermos, liberta pessoas que estão cativas de demônios e assim por diante. Opa, olha só que perfeição de rei. Aí ali, naquele texto, né, da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ele sai quando ele vê isso. Ele vai para um lugar afastado. Por quê? Porque não existe cristianismo sem cruz. Ele tinha que enfrentar a cruz. Como estava escrito, estava profetizado. Não somente o Satanás, não somente, né, o povo, mas até mesmo alguém que era muito próximo dele e muito próximo dele. Quem? Pedro. Não, Senhor, não precisa passar por isso, não precisa isso. Aí a resposta de Jesus para Pedro, qual foi? Aparta daqui, Satanás. Porque era necessário, indispensável a cruz. Porque o Cordeiro de Deus, o Senhor, o Cordeiro que pagou, através do seu sangue, todos os nossos pecados. Irmãos, ele foi imolado, ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Já estava determinado por Deus. Já estava escrito. As profecias vieram para mostrar aquilo que o plano de Deus tinha para com o seu Filho e para conosco, para os seus. Amém? E nós lemos aqui, né, Jesus carrega a sua cruz. Versículo 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, aonde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Jesus ele estava enfraquecido. Jesus ele estava humilhado. Jesus, o corpo dele estava machucado, dilacerado, sangrava.
Nele haviam colocado uma coroa de espinhos, dor, humilhação, vergonha. Dor ao qual nenhum de nós, meu Deus, irmãos, suportaria. Mas além disso, além dessa dor, além da humilhação, ele teve que carregar a cruz dele, como nós lemos aqui. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, o próprio Senhor, ele carrega a sua cruz. Como nosso Senhor, como nosso Mestre, ensinando a cada um de nós, irmãos, como crentes e cristãos. E assim como eu havia falado anteriormente, não existe cristianismo sem cruz. Não há como um crente não carregar a sua cruz. Palavras do nosso próprio Senhor: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me segue. Sim, não importa a vergonha, pois ele estava, sob a vergonha. Não importa a humilhação, ele estava sendo humilhado. Irmãos, não importa as dores, ele estava em meio à dor, mas ele carregou a cruz, nos ensinando que nós devemos carregar a nossa cruz, nos ordenando, na verdade, a carregarmos a nossa cruz. E essa cruz que nós carregamos, ela é diariamente. Carregar a cruz é a expressão bíblica que significa renunciar a si mesmo. Viver para Cristo e estar disposto, renunciar a si mesmo, viver para Cristo e estar disposto a suportar sofrimento, rejeição e até mesmo, irmãos, a morte. Nós temos que ter essa disposição. E essa disposição ela tem que ser diariamente. Sofremos? Sofremos, faz parte. Somos humilhados, faz parte. Por quê? Porque nós fomos comprados por Ele na cruz do Calvário. Não é mais a nossa vida, mas é a vida dele em nós. A vida dele em nós. E o significado de carregar a cruz para cada um de nós é viver como se já estivesse morto. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Palavras do apóstolo Paulo. É viver como já estivesse morto. Morto para este mundo. Morto para esse sistema corrupto. Irmãos, morto para o pecado. Morto para o mal. Carregar a cruz diariamente é morrer todos os dias. É carregá-la e assim crucificarmos todos os dias a nossa antiga, velha natureza. Não somente foi o dia da nossa conversão, no dia que nós aceitamos o Senhor, no dia que nós fomos batizados, e assim por diante. Não de maneira alguma, é todos os dias, essa jornada é nossa. Essa jornada não é do seu irmão, essa jornada não é do seu marido, essa jornada não é da sua esposa, essa jornada não é do seu pastor, essa jornada é particular e de cada um de nós. Sim. Viver como se estivesse morto. Carregar a cruz é preferir Jesus e não a nós mesmos. Porque nós nos valorizamos. Ou é muitas vezes ensinado a nos amar. Nós temos que amar a Cristo. Nós temos que ter essa disposição total e plena, ou buscar ser plena em amar a Cristo. Renunciar, e aí falando de nós, renunciar o ego. E ego é o eu. O eu. Porque eu, não é? A gente tem isso, né? Porque eu
porque eu preciso, porque eu necessito, porque eu estou assim. O ego. Ego é a palavra, né, é a tradução do grego para, é o grego para o eu. Eu. Aonde está o grande problema? É o grande problema de psicologias, porque está tratando o eu com o próprio eu, o homem com o próprio homem, tira Deus da história, a palavra de Deus da história, e não há remédio, não há cura para isso. É renunciar, né? Renunciar ao próprio eu. Por isso que o próprio Senhor, não são palavras do pastor Robson, aqui é um entendimento sim que eu estou trazendo, mas o próprio Senhor, aquele que quiser me seguir, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se. Negar, irmãos, faz parte do cristianismo. É a essência do cristianismo. É tão difícil a gente se negar, não é verdade? É tão difícil a gente dizer não para nós mesmos. É tão difícil. Foi? Carregar a cruz é escolher o caminho da obediência. Em toda a Bíblia está falando de obediência. Em toda a Bíblia. O Senhor, para estar nesse, né, o triunfo ao qual ele conquistou, foi porque ele foi obediente. E obediente até morte e morte de cruz. A obediência está em tudo, irmãos. O grande erro da humanidade no começo, se tratando lá do Éden, foi a desobediência. E durante a história da humanidade, desobediências e desobediências. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Deixa o irmão terminar aqui. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque a gente tem que entender uma coisa. Não existem grandes homens de Deus. Não existem grandes homens de Deus. Por quê? Porque todos eles, todos que estão na Bíblia, todos pecaram. Não existem grandes pregadores, porque são todos pecadores. Existe o quê? Sim, grandes mensagens, grandes sermões, dado a esses homens, que os sermões são de quem? De Deus. Porque muitos, nós somos falhos em desobedecer. Mas o Senhor nos confronta ao quê? Escolher um caminho de obediência. Escolher um caminho ao qual venhamos obedecer a sua palavra. Não existe outro caminho. Não há outra forma. Não há cristianismo sem cruz, e essa cruz exige de nós a obediência, e a obediência às Escrituras. Foi o que nós comentamos aqui. Deus, ele fez homem, melhor, macho e fêmea. O contrário disso não é bíblico. Amém? Abraçar o desconforto da transformação. E muitas vezes a gente pensa na transformação e sempre ela é visível.
Mas não. A transformação interior. Porque é fácil. É fácil eu colocar uma gravata. É fácil eu colocar um terno. É fácil eu ter uma Bíblia. É muito fácil. Exteriormente eu ser um cristão. Mas o mais difícil está dentro de mim. E eu tenho que ser transformado, porque a transformação ela é onde? Interiormente. E ela vai externar. Amém? Ela vai externar. Mas é interiormente. Por isso que o Senhor falou, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. O que sai do nosso coração. E transformar o nosso interior é desconfortável. Não é? Transformar o nosso interior ao lavar da palavra de Deus nos traz desconforto, a gente não se sente bem, incomoda, a gente fica com raiva, a gente não se acha e não é para se achar mesmo. Deus vai tratar a gente nos mínimos detalhes, no mais interno, o mais escondido do nosso coração. Sabe por quê? Sabe por que Ele vai nos deixar desconfortáveis? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos quer formar semelhança mais parecidos com Seu Filho. E a gente não aceita isso. É desconfortável, mas esse desconforto a gente tem que abraçar. Eu fico imaginando alguém que está hospitalizado e tem que, furar o corpo com agulhas, tomando soro, tomando aquilo, ou fazendo uma cirurgia. É desconfortável a pessoa se mexer, é desconfortável, mas foi necessário ela passar por isso. Não é verdade? Alguém que fez uma cirurgia, de repente, é muito desconfortável, é dolorido. Minha mãe, ela quebrou o braço, cortou, fez a cirurgia, cortou tudo isso aqui, ó. Ela não podia mexer, estava sem poder mexer o braço. É totalmente desconfortável. Ela falou, filho, é dor o dia inteiro. Mas era necessário isso. Foi necessário isso. E é necessário para nós essa transformação. E essa transformação interior, ela não é boa para a gente. Para a gente. Porque existe essa natureza nossa lá dentro, maligna, pecaminosa, que não quer. Mas é necessário. Isso é o que, pastor? Carregar a nossa cruz. Isso é carregar a cruz. Muita gente fala, minha cruz é aquela fulano, minha cruz é aquele fulano, minha cruz é o outro. Não. É a sua luta contra o pecado. É a sua luta em se esvaziar. É a sua luta diária de seguir Jesus, porque carregar a cruz é seguir Jesus. Não é seguir a homens, não é seguir filosofias. É a Jesus Cristo. É a Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Lembre-se, o homem é falho, o homem é pecador. Mas é a seguir a palavra. Está na palavra? Amém. Não está. Mas todo mundo está fazendo. Problema de quem está fazendo. Problema de quem está realizando isso. Mas um cristão, ele carrega a sua cruz, ele segue diariamente, os princípios da palavra. Os princípios de Deus. Não são os princípios de uma sociedade. Não, é porque precisa ter um banheiro para... Não. É macho e fêmea. A gente não vai mudar, a gente não pode mudar, a gente não pode aceitar. Sei que é uma verdade que o mundo caminha de mal a pior. Porque Deus tem retido a graça dele. Mas a gente tem que ser perseverante. Nós temos que chegar e ficarmos firmes naquilo que nós entendemos, nós cremos. Para a glória dele, para a glória do Senhor. E se submeter a carregar a cruz é se submeter ao quê? Às vontades de Deus. Não é a nossa vontade. Porque a gente é servo. Nós somos escravos. Escravos do Senhor.
E se submeter à vontade de Deus é entender que a gente também tem que confiar no quê? Na sua soberania. Ele tem poder sobre tudo e todas as coisas. E Ele quis assim. Ele está trabalhando a gente dessa forma. Ele nos escolheu, é a soberania dele, confiar nisso. Amém? Então, por quê? Porque Jesus carregou a sua própria cruz. E nós devemos carregar a nossa própria cruz, e essa cruz deve ser carregada diariamente. Diariamente. E Jesus, e a crucificação, versículo 17. Primeiro lugar, né? Não, vamos ler aqui novamente, 17, né? Tomaram eles, pois, a Jesus, e a ele próprio carregando a sua cruz. Saiu para um lugar chamado que Calvário, Gólgota em hebraico, né? Que isso simboliza o quê? Irmãos, o lugar da crucificação foi um lugar de vergonha. O lugar da crucificação foi um lugar de horror, representa o horror do pecado. O horror do pecado que, sabe, infelizmente muitos amam. Significa esse horror, um lugar horrendo. E Ele foi para esse lugar, em nosso lugar. Ele é crucificado entre dois malfeitores, versículo 18. Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Isso aqui está se cumprindo, né, o que está escrito lá em Isaías 53:12, ele foi contado com os transgressores. A gente gosta, a gente sempre, e eu quero que os irmãos entendam, né, porque é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, mas a gente tem que tomar cuidado ao olhar o malfeitor na cruz ao qual foi salvo e entender que a pessoa pode viver a vida toda, uma vida absoluta, e chegar no último dia, no último momento, no último respiro, ser salvo. A gente não pode trazer isso como uma regra de vida, tá, irmãos? Estão entendendo? Porque sabe por quê? Porque é tipo assim, ó. A pessoa vai falar, eu vou fazer o que der na telha, eu vou viver de qualquer maneira. Por quê? Chegar no último, sabe? No dia que for morrer, eu peço perdão pelo meu pecado. Tipo assim. Tomar muito cuidado com isso. Olhando para os dois malfeitores. A gente é muito sucinto a ir por essa direção. Só que ali não está falando disso. Ali não está falando sobre isso, irmãos. Ali não está falando que a pessoa ela vai viver, né, e no final da vida dela, ela sendo eleita e Deus vai... Não é isso, a mensagem não é essa, não. Sabe qual é a mensagem? Ali está os que são e os que não são. Os eleitos e os não eleitos. Essa é a mensagem. Aqueles ao qual Deus não abriu, né, não revelou o seu Filho a ele, e aquele ao qual Deus revelou o seu Filho. Essa é a mensagem. É no mundo inteiro, tem os dele e os não. Amém? Versículo 19, irmãos. Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus levaram esse título, leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas, Rei dos Judeus. E assim que ele disse: sou o Rei dos Judeus,
Então, aqui está falando que os judeus, primeiramente, Pilatos, ele escreveu uma placa e mandou pregar acima da cruz: Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Os judeus leram aquilo, porque a crucificação foi muito próxima à cidade, e os judeus, eles não aceitaram. Aqui está falando que os fariseus, os judeus, falaram assim: mude, para o que ele disse: sou o rei dos judeus. E não como uma declaração do próprio Pilatos, dizendo que ele era o rei dos judeus. E Pilatos chegou a responder no 22, o que escrevi, escrevi. Então, ali, irmãos, Pilatos sem saber, mas Pilatos inspirado pelo Senhor, dirigido pelo Senhor, ele traz, ele mostra, sem intenção, a verdade sobre o Senhor. Sim, Jesus, o Nazareno. Quem era de Nazaré? Jesus não nasceu em Nazaré, mas ele morava em Nazaré. Era uma região, entre os judeus, ao qual era desprezível. Inclusive, um dos seus discípulos, Bartolomeu, quando um dos discípulos falou assim: nós encontramos aquele que é o Messias. Aí falou: de onde ele é? Lá de Nazaré. Aí ele falou assim: e pode sair alguma coisa que preste de Nazaré? A mesma coisa aconteceu no dia de Pentecostes, quando chegaram e falaram: eles não são nazarenos? Estão falando nas línguas ao qual nós conhecemos, que estavam falando nas línguas daqueles povos que vinham, judeu tinha espalhado para o mundo inteiro conhecido. Estavam no dia de Pentecostes ali. Então, aquelas pessoas que eram de Nazaré, que eram praticamente eram vistos como pessoas ignorantes, indoutas, estavam falando em um outro idioma ao qual eles entendiam. E aí, mostrando, e aí Pilatos vai lá e coloca Jesus o Nazareno. Por quê? O apóstolo Paulo escreveu em Coríntios: Deus escolhe as coisas vis deste mundo para confundir as que não são. As vis para confundir as poderosas. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Paulo está falando de Jesus Cristo ali. Paulo está falando da gente. Está falando diretamente do Senhor. Jesus, o Nazareno. Aquele que os judeus não aceitaram e não aceitam. Aqueles que os judeus rejeitaram. Porque o Senhor ainda não abriu o seu entendimento, não iluminou seus corações. E aí Pilatos, ele escreve em 3 idiomas. Ele escreveu em hebraico, por quê? Eram judeus. Alguns conheciam hebraico, não eram todos, irmãos. Só quem lia em hebraico, principalmente, eram os fariseus. Porque o povo falava em aramaico. Mas é para os fariseus saberem disso, para os fariseus lerem aquilo lá e saberem. Pilatos não sabia que estava provocando dessa forma, sendo usado por Deus. Não somente em hebraico, mas também em latim, porque eram romanos. Para que os soldados romanos, assim como Pilatos também era romano, lessem que ele, Jesus Cristo, Nazareno, é o rei dos judeus, aquele ao qual estava prometido. E também em grego, porque o grego era a língua universal. Todos ali falavam em grego. Todos conheciam grego, até mesmo os judeus. Ou seja, todos os povos confessam o Senhor. Todos nós confessamos o Senhor. Muitos, independente da sua etnia, da sua raça, confessarão o Senhor. O Evangelho alcançando a cada um. O Senhor abrindo o coração, iluminando a cada um. Aplicando fé ao coração de cada um. Daqueles ao qual Ele escolheu antes da fundação do mundo. Todos esses
nenhum desses ao qual o Senhor reservou como sendo próprio propriedade dele, não deixará de reconhecê-lo. Mas não somente a esses, mas também no dia da condenação, onde todo joelho se dobrará e confessará Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, sejam os eleitos ou não, os salvos e os condenados, naquele dia até os condenados verão, tudo aquilo era verdade. Verdadeiramente, Jesus o Nazareno é o nosso Rei. Verdadeiramente, Jesus o Nazareno é o Rei dos judeus. Verdadeiramente, Jesus o Nazareno é o Senhor dos senhores. Amém? E aqui também, 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. E disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartirão entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, fizeram os soldados. Então, os soldados, cumprindo a profecia, não que eles estavam fazendo porque eles leram, não, mas aquilo ao qual Deus havia determinado, estavam cumprindo o que estava escrito no Salmos 22, 18. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. As roupas de Jesus, o Jesus crucificado vicariamente, ao qual nos substituiu pela culpa humana, pela culpa do pecado, naquele momento ali simboliza, representa as vestes da salvação. É as vestes ao qual nós nos revestimos. Despojai-vos do velho homem, revestivos de Cristo. São as vestes da salvação, são as vestes alvas. As vestes ao qual nós não estamos vendo, mas estaremos no grande dia. São as vestes do Senhor. E essas vestes da salvação, essas vestes do Senhor, quem a adquiriu? É porque era mais forte? É porque teve dinheiro para comprar? É porque era o mais sabido, mais inteligente? Essas vestes, foi dessa forma? Não. Porque a salvação, ela é graça, irmãos. Então, por isso que eles tiraram sorte. Não foi porque foi o soldado, o capitão, por ser capitão, ele teve o direito às vestes. Não é porque, de repente, daqueles soldados, um que era de uma família poderosa, teve direito às vestes. Não é porque aquele que teve, não, eu vou comprar, eu aqui, dou mais dinheiro por ela. Não, salvação não se compra, salvação não é por mérito, salvação é de graça. Essas vestes vieram para aquele, um deles, olha só, um deles, foi gratuitamente. Foi aquele que a sorte caiu sobre ele. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Nós não somos salvos porque nós somos bons. Nós não somos salvos porque a gente fez alguma coisa para merecer. É mérito, Ela, ou o Senhor, antes da fundação do mundo, nos amou, nos escolheu, e o amor dele nos atingiu. Amém? A graça dele nos atingiu. Amém, irmãos? O significado dessa tirar sorte sobre as vestes significa isso. São as vestes do Senhor. São as vestes da salvação. E não foi por mérito algum, mas um deles, não por ser bom, mas não.
aquele ao qual caiu a sorte. É o que a gente deve agradecer. A gente não tinha nada, e a gente não tem nada que Deus visse em nós. E principalmente nós, irmãos, que nós fazemos parte de uma oliveira brava, não é? Um ramo enxertado na oliveira verdadeira. Um ramo de oliveira brava enxertado na oliveira verdadeira. E aí serve o alerta, né? Que a gente estava trabalhando lá em Romanos. Se Deus cortou os ramos naturais, que são judeus, alguns ramos naturais, e enxertou a nós que não somos dessa oliveira, isso serve o quê? Para a gente ter temor, porque Ele pode também cortar. Não estou falando sobre perder salvação, porque aquele que é salvo, ele vai permanecer. Mas serve de alerta e temor a cada um de nós. Em vivermos uma vida ao qual expressa Cristo. Vivermos uma vida ao qual nós seguimos a Cristo, temos temor a Deus e amor ao Senhor. Amém? 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre, que é vinho azedo, uma esponja, e fixando-a num caniço de isopor, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. A sede de Jesus, neste momento, a sede de Jesus é um sinal para que todos aqueles que posteriormente dissessem que não, Jesus ele não estava ali como um homem. Jesus ali estava num aspecto divino, era um Deus, era algo que não era realmente um homem, como os agora eu errei, agora não vai não. Os gnósticos, melhor. Os gnósticos, eles diziam, então, ali é para provar que realmente, ali ele era homem, 100% homem, 100% Deus. E ali naquele momento ele teve o quê? Sede. E isso, vai sucumbir no quê? Vai parar no quê? Ao qual os soldados, os algozes dele, vai lá e pega, como nós lemos aqui no versículo 29, estava ali um vaso cheio de vinagre, embebeceram de vinagre uma esponja, fixaram no caniço de isopor e chegaram até a boca, e ele bebeu esse vinagre. Ele bebeu esse vinagre. Ali está expressando, ali está simbolizando, ele tomando o último gole do cálice da ira de Deus, algo que não foi agradável, e ele tomou em nosso lugar, ele bebeu em nosso lugar, estava se cumprindo também a profecia do Salmo 69, 21, mas, principalmente isso, o vinagre, não foi a água que foi dado a ele, mas foi um vinagre, vinho azedo, já estava mofado, é algo que estava ali. E imagina, algo insuportável de tomar, intragável, não sei se a palavra intragável ela usa para beber, mas é o último gole, como sabe aquele restinho de um cálice, o restinho de um copo. Imagina, ele tomando essa coisa, é o último gole da ira, do cálice da ira de Deus. Esse cálice que ele também, como homem, como 100% homem, Deus, naquele momento no Getsêmani, ele pede para passar por ele. Lembra? Se possível, afasta de mim. Ali é a natureza humana, quer dizer, é Jesus 100% homem, como aqui neste momento, mas cumprindo a profecia, tomando o cálice em nosso lugar. Tomando em nosso lugar.
né? Eu já vi historiadores dizendo o quê? Que esse balde, né, de vinagre, ali o lugar onde estava próximo a um banheiro público. E nos banheiros públicos, né, se usava, né, esse caniço com esponja de vinagre para as pessoas se limparem. E aí coloca no balde lá. E aí naquela está com sede, pegou lá. Isso não sei. Mas é para que a gente, né, serve para a gente ver, né, o tamanho terror. O tão desagradável. E pegaram esse caniço e colocaram para ele. Tomando, e o que mais significa, o último gole da ira de Deus. Tomar o vinagre simboliza literalmente a última gota do cálice da ira de Deus. E aí logo em seguida ele declara: está consumado. Foi cumprido. O que era para se pagar já foi pago agora. Por isso que eu declaro aqui, é o último gole, que era para mim e para você. A gente ia passar a eternidade toda tomando isso. Não é que a gente ia conseguir alguma coisa, ia passar a eternidade toda sofrendo. A eternidade toda em sofrimento, mas ele nos substituiu. Morte vicária, substituição. E aqui ao declarar, né, está consumado, a palavra grega no original do texto, né, tetelestai. Foi pago. É o momento redentor. Redenção significa o quê? Comprar, pagar aquela dívida. Não existe mais dívida. A dívida que esse meu povo, que os meus tinham para com o diabo, para com o pecado, não existe mais. Eu cumpri no lugar deles. Eu paguei essa dívida impagável. Impagável. Não é qualquer coisa. A gente tem que entender isso. Não havia como nós pagarmos aquilo. Não há como alguém pagar. E ele pagou. Ele tomou a última gota desse cálice. Porque viu alguma coisa boa em nós? Não. Porque a gente é bom? Não. É porque ele tinha que ser obediente, e obediente ao Pai, até morte e morte de cruz, para que ele, no Pai, fosse glorificado. Nós estamos aqui cultuando a Ele. Nós aqui estamos rendendo graças a Ele. Não é porque Ele necessita do nosso louvor. Não é porque Ele está desesperado para que a gente fique firme. É porque nós somos os necessitados. É porque nós precisamos. Porque tudo que Ele tinha que fazer por nós, irmãos, Ele já fez. Ele já fez. É o triunfo da cruz. Jesus não foi condenado, mas triunfou. A redenção foi paga e a justiça de Deus satisfeita. Ele pagou o preço, o alto preço, e a justiça de Deus foi satisfeita. Por isso que ao chegarmos ao Senhor, esse véu foi rasgado. Irmãos, não somos nós diretamente ao Senhor, mas é por causa disso. Ele está entre nós e o Senhor. Ele é o nosso intercessor. Ele nos representa diante do Pai. Se nós amamos a Deus, não é porque nós amamos completamente, mas é porque Ele
ama ao Pai de forma perfeita. E Ele nos justifica nesse amor. Ele nos justifica diante de Deus. Porque nesse momento está consumado. Ele cumpriu aquilo ao qual Ele foi ordenado. Ele veio para fazer. Amém? Cristianismo não é adquirir coisas. Cristianismo não é, achar soluções para problemas. Cristianismo é entender que uma dívida impagável foi paga. E não foi paga por nós, mas foi paga por Ele. Cristianismo é entender que nós não precisamos fazer mais nada, porque tudo que nós precisávamos, Ele já nos deu, que é a salvação. A gente não pode chegar e aceitar que a gente precisa fazer algo a mais para ser abençoado. Não, já fomos abençoados. O castigo que estava sobre Ele, que veio sobre Ele, esse castigo aqui, trouxe a nós paz para com Deus. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus Cristo. A cruz não foi um acidente, mas o cumprimento do plano eterno de Deus. Jesus não apenas morreu, mas Ele venceu. E a frase "está consumado" nos lembra que a dívida do pecado foi paga completamente. Agora, cabe a nós respondermos a esta obra com fé e gratidão, irmãos. Com fé e gratidão. A gratidão sempre presente em nossos corações. E a fé que verdadeiramente isso é real. Nós acreditamos no Senhor e descansamos no Senhor. Amém? Oremos ao Senhor.